Meu nome é Wesley e hoje eu vim neste vídeo falar sobre o desafio de ser professor no Brasil. E aí, surubatos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês, preparando mais um conteúdo para a gente dialogar. E hoje vamos falar sobre o desafio de ser professor no Brasil de escola básica. E deixo logo claro que aqui estou falando a minha opinião, então é um olhar subjetivo, é uma perspectiva individual, mas que você pode compartilhar, você pode também sentir esse mesmo drama ou ver de outra maneira. Esse vídeo também vai ajudar aquelas pessoas que estão querendo cursar licenciatura, que estão querendo enveredar no mundo do magistério. Então isso também vai ser um vídeo para esclarecer, para ajudar vocês que estão buscando justamente essa missão. Então vamos lá, eu elaborei 6 motivos para nós discutirmos um pouco sobre isso, os desafios de ser professor do Brasil na escola básica. E o primeiro desafio, gente, é com relação à desvalorização material. É claro que esse não poderia faltar e coloco como carro-chefe. Muita gente cria, digamos assim, pedagogias mirabolantes, cria ideias extraordinárias, cria planos extraordinários, tem sugestão para uma aula diferente, mas, no entanto, o obstáculo que nós encontramos na educação é justamente a valorização do professor. O professor no Brasil, gente, da escola básica, ganha muito mal, ganha mal mesmo, ganha péssimo mesmo. Se comparado com outras profissões que exigem nível superior, o professor está ali, né, uma das mais baixas. Você pode pegar, inclusive vou deixar na descrição aí, reportagem de pesquisas sobre a OCDE com relação à valorização do professor no Brasil. E o Brasil é o último colocado dos países investigados pela OCDE. Foram cerca de 40 países investigados e o Brasil ficava no último local. A renda do professor no Brasil, tanto da escola do ensino fundamental primeiro ciclo, como ensino fundamental segundo ciclo e ensino médio, não chegava a 14 mil dólares ao ano, enquanto que a média da OCDE é mais de 30 mil dólares ao ano. O Brasil está atrás na questão salarial, inclusive do Chile, do México. É impressionante isso, gente. Ser professor hoje no Brasil é você ir com esse desafio. Inclusive, existem várias cidades no Brasil que ainda não pagam o piso salarial do professor. Existem estados no Brasil que não pagam o piso salarial do professor. O Rio Grande do Sul, por exemplo, eles já estão dividindo, já é o 40º mês que eles vêm dividindo o salário do professor. Isso é um absurdo, isso é uma desvalorização à categoria. Então esse é o primeiro desafio, gente. O dinheiro, muito pouco, gente, muito pouco que o professor ganha, infelizmente, na educação básica. Se nós quisermos mudar a educação, nós temos que começar valorizando o professor, valorizando materialmente. O segundo desafio que nós não podemos esquecer, que tem relação com o primeiro, é a desvalorização simbólica. O que eu quero dizer com isso é que, como o professor não é valorizado materialmente, a gente consegue perceber a desvalorização no campo do imaginário, no campo da simbologia. Você chega numa sala lotada de alunos e pergunta a esses mesmos alunos: quem quer ser professor? Quase nenhum levanta a mão. Alguns aventureiros levantam a mão, talvez leve um ou dois levando por pirraça. Mas esse é o grande desafio. A própria sociedade hoje, apesar da retórica que é dita, que ser professor é extraordinário, que ser professor é uma coisa que vai mudar a vida da sociedade, mas de fato o que ocorre no mundo real é uma desvalorização simbólica também. As pessoas não querem ser professor e muitos têm pena quando você fala: eu sou professor. A pessoa olha assim para você e fala: meu Deus do céu, esse aí é um coitado, ou esse aí é um herói grego que está enfrentando os desafios, mas que sabe o resultado vai ser trágico. Então já foram 2 motivos, 2 desafios. O terceiro desafio, gente, é a própria unidade da categoria. É um grande problema essa questão dessa unidade dentro da categoria. Não quero dizer com isso que todos os professores tenham que concordar, porque todo mundo sabe que a unidade é burra, né? Já dizia o Nelson Rodrigues. O que se deseja e o que se almeja é que haja uma união mais da categoria, que apesar da diversidade é possível haver uma unidade. E a gente percebe que há um transtorno, há vários problemas, picuinha dentro das próprias escolas, dentro da rede pública,
dentro das instituições, às vezes se formam-se guetos, às vezes os professores não colaboram entre si. Então esse é um desafio, é uma realidade que a gente vê sempre recorrendo, alguns colegas professores falando sobre esse desafio de manter uma coerência, manter um bom diálogo. A própria convivência com o pessoal da categoria requer esses desafios também. O quarto desafio de ser professor é justamente você também enfrentar as relações problemáticas com os alunos. Por quê? Porque, como já foi dito, como a sociedade diz, como os intelectuais falam, a família hoje perdeu o espaço. A família hoje não tem mais aquelas características que ela tinha, por bem ou por mal, de um tempo atrás. E certas responsabilidades foram dadas ao professor. É claro, sem dar o dinheiro, mas a responsabilidade foi acrescentada. Então o professor, às vezes, dentro de uma escola, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser assistente social, ele tem que ser padre, ele tem que ser exorcista, ele tem que ser tudo, até agente penitenciário, para cuidar desses meninos que querem brigar, querem fazer um escarcéu. Então, o que acontece? O que acontece é que a OCDE fez uma pesquisa, inclusive deixa aí também na descrição, aonde ela aponta que 12,5% dos professores no Brasil já sofreram algum tipo de violência, seja verbal, seja física mesmo, dos alunos. Então é bastante complicado, porque no Brasil há uma, digamos assim, há uma proporção de valorização ou de minimização, digamos assim, dos alunos muito grande. Nós vivemos hoje uma geração de mimados. Esses alunos, boa parte deles nunca ouviram um não na vida, e quando vão ouvir um não é na escola. Então aí é um grande desafio, Então é uma relação bastante problemática. Às vezes o professor não tem apoio de ninguém para enfrentar esses desafios dessa relação com o aluno. E a sociedade sempre espera bastante do professor. Então esse é o quarto desafio para quem quer ser professor no Brasil da escola básica. O quinto desafio, gente, e não menos importante, é a interferência dos burocratas na educação. O que é isso? Os burocratas da educação são aquelas pessoas que nunca entraram em sala de aula, ou entraram de aula há 30 anos atrás, entraram numa sala há 30 anos atrás, e fica dando pitaco em relação à educação. Eles têm fórmulas mágicas para resolver o problema na sala de aula, de resolver problema de disciplina, de resolver problema de aprendizagem. O que eles querem, por exemplo, é só aumentar o IDEB. O IDEB tem que atingir 6 daqui a 2021 no ensino infantil, tem que atingir 5,5 no ensino fundamental 2 e assim por diante. A preocupação deles é com os números, e eles vêm sempre com uma solução mágica com relação aos números. Eles não têm a capacidade humana de entender o professor, de perceber essa dinâmica que há na relação entre professor, aluno, comunidade. Os burocratas, eles acabam interferindo mais do que ajudando. Por quê? Porque eles imaginam, eles idealizam uma escola e essa escola não existe. Então esses caras são, na verdade, um pé no saco. Então esse é um dos grandes problemas que você, quando for ser professor, se é professor na escola da rede básica, de ensino público, certamente enfrenta e vai enfrentar acaso seja professor. E o último motivo, também não menos importante, talvez até o mais importante para alguns, é a questão estrutural, gente, da escola. Muitas escolas do Brasil sequer têm saneamento básico. A LDB, por exemplo, fala da importância de nós termos uma educação de qualidade, mas essa educação de qualidade perpassa essas estruturas. Tem que dar condições para o professor trabalhar. Você chega numa sala, não tem condições climáticas, você dá uma aula realmente boa, porque você sabe que são vários fatores que vão interferir para que ocorra uma aula, para que dê oportunidade de gerar uma aprendizagem interessante. Você às vezes encontra um ambiente altamente propício para isso. Escolas com salas mal ventiladas, escolas com cadeiras quebradas, escolas sem material básico para o professor. Às vezes sem sequer dar um pincel para o professor, sem sequer dar o básico, gente, que é isso, é um pincel e uma tinta. Às vezes a escola não tem, o professor tem que tirar do bolso. É complicado isso. Uma sala de informática, às vezes tem uns computadores, que o computador não tem internet, se tem internet os computadores estão quebrados. É uma esculhambação mesmo. Então isso realmente é uma grande tristeza. Então, galera, eu não quero desanimar vocês. A minha missão aqui foi apenas dar a minha visão de uma maneira crítica sobre
a relação desses desafios que nós enfrentamos em ser professor na sala de aula, e pode ter certeza que isso aqui é só um desabafo. A vida é muito diferente, gente. Na vida real é muito diferente. Na vida real é pior do que eu estou dizendo. Então esses são os desafios. Esses são os desafios. Então eu espero que vocês, surubás, tenham gostado do vídeo. Já esquecendo uma coisa, gente. Vamos deixar esse negócio de dizer que professor é vocação. Isso já está enchendo o saco. Isso já está passando dos limites, gente. Professor tem que ser encarado como profissão, como outra qualquer. O professor tem que ser encarado como se encara um médico, como as pessoas encaram o engenheiro. As pessoas querem que eles se preparem. Tem que dar técnica para esses indivíduos. Tem que valorizar esses indivíduos. Tem que encarar como profissional. Esse negócio de vocação é uma herança religiosa que não cabe mais no século XXI. Isso é uma tremenda besteira desses românticos. Tenho nada contra o romantismo, mas quando o romantismo começa a atrapalhar na realidade e justifica essa esculhambação que está acontecendo, não é bem-vindo, é pernicioso. Então é isso, surubados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam a inscrição. Espero que vocês acionem esse breguete aí chamado sininho. E não esqueça de compartilhar. Não esqueça de deixar um comentário aí. E não esqueça principalmente também de curtir, gente. Pelo amor de Deus, vamos curtir aí porque para dar aquele ânimo pra gente. E é isso aí, gente. Não desanime. Professor é que nem um herói grego. Ele sabe que o fim é trágico, mas ele está na luta.